Vamos continuar, né? É, no, na última aula, nós vimos o sexto mandamento, né? Que é pecar contra a castidade. Vimos toda a questão do significado da castidade, do que compreende, né? O, os pecados contra a castidade e também a relação, né? Matrimonial entre o homem e a mulher e aquilo que fere essa relação. Dando continuidade, a gente vai pular o, o sétimo e o oitavo mandamento, vamos direto para o nono. Porque o nono, ele tem uma certa ligação com o sexto mandamento. Então, agora, para começar, vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu, Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Como eu disse, né? Hoje nós vamos estudar o nono mandamento, né? Ele é o artigo 9, o artigo 9 deixa eu colar aqui, né? O artigo 9 do capítulo 2. E aí, o nono mandamento é não cobiçar a mulher do próximo, né? E que ele tem, de certa forma, uma ligação muito íntima com o sexto mandamento, por isso que eles estão sendo trabalhados em sequência. Na verdade, era para eles terem sido trabalhados no mesmo dia, acaba que, como eu acabei me estendendo muito no sexto, eu não consegui trabalhar ele naquele dia, deixei para trabalhar hoje. Basicamente, o São João, né, ele cita 3 espécies de cobiça, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que de certa forma são as nossas inclinações ao mal, ao pecado. O nono mandamento, ele proíbe a concupiscência da carne. Ele está ligado a essa concupiscência da carne. E aí, o que significa essa palavra concupiscência? A concupiscência, ela diz respeito a um apetite sensível que se opõe aos ditames da razão. O apóstolo Paulo, né, ele fala da revolta da carne contra o espírito. O homem, ele em si, ele é um ser complexo, né? Ele é um ser que ele, ao mesmo tempo, ele é um ser corpóreo, ele tem um corpo, né? E ele tem necessidades físicas, de alimentação, de, de dormir, de descanso, todas essas questões que são inerentes ao corpo e à questão física. Mas ele também, ele tem uma parte que é eminentemente espiritual, que é a parte da alma dele, né? São Paulo até fala, né? Corpo, alma e espírito. E aí, essa questão da consciência da carne, ela é como se fosse uma desordem nessa relação que a carne tem sobre o espírito. De forma que, neste ponto, a carne, ela sobressai ao espírito. Ela sobressai à razão. Essa consciência, não só a consciência da carne, como a consciência dos olhos, que está muito ligada ao 10º mandamento. Quando chegar no 10º mandamento, vocês vão ver isso. E a soberba da vida, eles vieram da desobediência de Adão e Eva. Eles foram uma consequência, né, do pecado original. Que é o quê? Essa tensão entre o corpo e o espírito. A concupiscência em si, ela não é um pecado, mas ela é como se fosse a inclinação do homem para cometê-los. Então, assim, a concupiscência da carne é aquele desejo, aquela inclinação que o homem tem de pecar os pecados da carne, os pecados que têm a ver com a questão do sexo, que tem a ver com a questão da gula, tem a ver com a questão da preguiça. Então, assim, embora não seja em si um pecado, ela é a inclinação para fazê-los. É como se fosse uma espécie de um imã, né? A consciência, ela não é o imã em si, mas ela é aquela
força que atrai o ímã ao metal. Aí, dando continuidade, essa concupiscência, né, com o batismo, deixa eu ver se eu faço isso aqui mais para frente. Mas vamos lá. Com o batismo, nós são perdoados, são apagados todos os nossos pecados, mas continua ainda a concupiscência. E como que a gente vai combater a concupiscência? Nós vamos combater a concupiscência com a purificação do coração. Aí, nesse ponto, o catecismo ele vem como uma espécie até mesmo de direção espiritual em relação a isso. Ele até fala, né? O coração é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnia. Então ele fala o seguinte, que todo aquilo de mal e também as coisas de bom, as nossas virtudes, os desejos pela santidade, tudo isso vem do coração. Então, a luta contra a concupiscência, ela passa pela purificação do coração e pela prática da virtude da temperança. Como a concupiscência, ela não é um pecado em si, ela é uma inclinação ao pecado, é de acordo com o que a gente vai purificando no nosso coração, que nós vamos ficando menos vulneráveis a esse tipo de inclinação, entendeu? E aí, em termos aqui, os puros de coração verão a Deus, né? Está lá no Evangelho de São Mateus. Por quê? Porque essa pureza de coração é uma verdadeira entrega à santidade, entrega à vontade de Deus, né? É realmente a configuração do seu coração, né? Que é a sede da personalidade, onde saem as más e as boas intenções, é a configurando o seu coração a Deus, purificando o seu coração, que a gente vai sair dessa concupiscência, vai sair desse imã, né? Que nos atrai ao pecado. Existem 3 âmbitos, né? Que de certa forma nos ajuda na purificação e fazem parte da purificação do coração. Primeiro é a caridade, né? A caridade, ela nos ajuda a purificar o nosso coração. A castidade, né? Muitas vezes, assim, até a mesma expressão pureza de coração, ela está ligada à castidade. O amor à verdade e a ortodoxia da fé, que é o quê? É justamente a gente buscar a verdade e a gente acreditar, né? Nutrir a fé, a verdadeira fé dentro do nosso coração. Aí, no tocante à luta pela pureza, né, igual eu disse, com o batismo são purificados todos os nossos pecados. Mas mesmo com a purificação dos nossos pecados, hoje em dia, né, faz parte da tradição atual que a criança ela seja batizada logo quando ela nasce, mas antigamente não era assim. As pessoas elas já eram batizadas velhas, ainda mais no começo do cristianismo, né? As pessoas eram batizadas, elas já estavam velhas, né? Por exemplo, Jesus mesmo. Jesus foi batizado com 30 anos, né? Já era um homem já. Então, o batismo, seja ele quando criança, seja ele quando velho, ele purifica a pessoa de todos os seus pecados. Mas mesmo assim, essa concupiscência ela permanece como uma consequência do pecado original. Então, o batizado, ele deve continuar a sua luta contra a concupiscência, buscando a pureza de coração. E aí o catecismo ele vem trazer os meios, né, de luta contra a concupiscência e a luta pela pureza. Primeiro, a virtude da castidade. Segunda, é a pureza de intenção, ter em vista o fim verdadeiro do homem, encontrar e realizar a vontade de Deus. Essa pureza de intenção de fato, é a configuração da nossa vontade à vontade de Deus. De fato, todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa, a gente tiver uma intenção, a gente tiver uma pura intenção, a gente tiver a intenção de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, e não só fazer a nossa vontade. Essa que é a pureza de intenção. É realmente uma configuração à vontade de Deus. A pureza no olhar, né? Com a disciplina dos sentimentos e da imaginação e com a vida de oração.
O catecismo ele também traz, nessa questão do nono mandamento, ele traz também a questão do pudor. A pureza, né, essa pureza de coração, essa pureza que a gente tem que buscar, ela exige o pudor. E o pudor, ele preserva a intimidade da pessoa, que ele consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenada a castidade. O pudor ele tem uma relação muito íntima com a modéstia, né? Até mesmo o catecismo fala, né? O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir. As formas revestidas do pudor, elas variam de uma cultura para outra, não num aspecto de que, dependendo da cultura, tudo é permitido. Igual, por exemplo, vamos pegar uma tribo indígena, que eles têm lá a cultura deles de viverem com pouca roupa. E isso, mesmo assim, isso fere o pudor, porque essa certa flexibilização que a igreja faz de cultura para cultura não pode ser levada ao extremo de da gente legitimar uma coisa que é afrontosamente despudorada, entendeu? Por exemplo, você pegar uma região que faz muito frio e uma região que faz muito calor, claro que aquela região que tem muito calor, as pessoas elas vão se vestir de uma forma mais menos, como que eu vou dizer, menos modesta do que numa região de calor, de frio. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse tipo de variação, não quer dizer que essas pessoas elas estão desobrigadas de viver a modéstia, de viver o pudor no vestir, no olhar. A pureza, a pureza cristã requer a purificação do clima social. Isso aqui quer dizer que a questão do pudor, ela não é simplesmente uma questão pessoal, em que eu vou me vestir de uma forma modesta, em que eu vou purificar o meu olhar e tudo, mas isso, da mesma forma, né, que na aula passada a gente falou, né, que o divórcio ele é como se fosse uma praga social. é, Na verdade, o pudor ele era para ser como uma espécie de uma cultura, né? Uma espécie de um costume social, de forma que todas as pessoas da sociedade e a sociedade se torne uma sociedade modesta, uma sociedade com pudor. Aqui, aí ele até fala, né? O catecismo fala, né? Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e a afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. Então, as novelas, os espetáculos, todas essas questões assim que têm uma índole de indecência, eles são condenados pela igreja. Por quê? Dentro da sociedade, a gente deve nutrir uma sociedade que seja propícia à modéstia, né, à pureza, ao pudor, porque esse basicamente é um é um mandamento que, de certa forma, eu entendo um pouco essa questão social dele, porque não adianta você querer viver a modéstia, é claro, né? A graça de Deus e a força de vontade da pessoa fazem milagres. Mas, assim, é muito difícil você viver a modéstia, o pudor, a pureza dentro de uma sociedade completamente depravada. Então, a própria vivência da pureza, ela exige que a sociedade também, de certa forma, ela se purifique por completo, que tenha um certo pudor na sociedade. E aí o catecismo até fala que a questão de liberdade não pode ser visto como uma espécie de libertinagem que a pessoa pode fazer tudo. Existe a liberdade, mas, por exemplo, a pessoa ela sair andando, por exemplo, pelada, isso aí é um crime. Isso aí é um atentado violento ao pudor. Até o mesmo nome que a igreja usa. É um atentado violento ao pudor. Porque, assim, é contra
o costume da sociedade, é contra o pudor geral da sociedade, que a pessoa saia andando pelado pro meio da rua, entendeu? Então, assim, tem essa questão social também na discussão desse pecado. Basicamente, o nono mandamento, ele é curtinho, ele é pequeno, vocês vão ver quando vocês forem ler o catecismo, ele é pequeno, porque, de certa forma, bastante coisa dele a gente já estuda já no sexto, por isso até que eles são trabalhados conjuntamente. Aí, agora voltando para a sequência, né, inicial, saindo do sexto, indo para o nono e agora voltando para o sétimo, o sétimo mandamento, não furtar. E assim como o sexto mandamento, não sei se vocês perceberam, mas assim, todo mundo sabe de cor praticamente os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não pecar contra a castidade, não furtar. E aí, quando a gente vai estudar, a gente vai vendo quanto que ele vai se desdobrando em várias outras coisas. Então, o sétimo mandamento, não furtar, ele vai ter vários desdobramentos, né? Mas, basicamente, o sétimo mandamento, ele proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de algum modo nos mesmos bens. Então, basicamente, é um mandamento de ordem realmente material, porque ele está ligado aos bens, né? Das pessoas, a propriedade privada e tudo. E aí, qual que é o fundamento disso, né? O fundamento disso é a destinação universal dos bens, dos bens da criação e a propriedade privada. Por quê? Quando Deus criou o mundo, fez todas as coisas, ele colocou tudo isso sobre o domínio e a administração do homem. Então, tudo o que Deus criou, ele colocou a cargo do homem. Então, por isso que todos os bens, o planeta, os bens naturais, os animais, as plantas, eles têm uma destinação universal, porque Deus criou isso para o homem e o homem entendido como toda a humanidade, né? Aí o que vocês vem falando, Deus confiou a terra e os seus recursos à administração comum da humanidade. Então, na verdade, os bens da criação, eles são de todas as pessoas. Eu vou explicar isso daqui a pouco, para não ficar parecendo que a gente vive uma espécie de socialismo, de comunismo, né? Para quê? Para que cuidasse delas, dominasse por seu trabalho e delas desfrutasse. Por outro lado, aí vem a ponderação da propriedade privada. Por outro lado, a apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a prover suas necessidades fundamentais e as daqueles a quem está encarregado. Então, a propriedade privada, ela é lícita. É lícito eu ter uma casa, é lícito eu ter um carro, é lícito eu ter uma reserva de dinheiro, é lícito eu ter um determinado luxo. Todas essas coisas são lícitas. Por quê? Porque foram criadas por Deus, foram dadas ao homem, para que o homem dominasse, trabalhasse, desfrutasse daquilo que foi criado, mas que, por meio daquela posse que ele tem daquela parte da criação, ele possa prover as necessidades fundamentais dele e da família dele, de quem ele é encarregado, no caso, né? Da família dele. Então, assim, é lícito eu ter um terreno e eu ter uma casa, porque eu tenho uma necessidade de ter aonde morar. E aí, por exemplo, se essa casa não fosse minha, isso seria uma confusão. Porque da mesma forma que uma pessoa poderia entrar na minha casa, morar na minha casa, eu poderia entrar na casa de uma outra pessoa, isso seria uma confusão eterna. De forma que ninguém teria uma casa, ou que ninguém teria uma estabilidade, ou uma garantia da sua liberdade e da das suas garantias individuais. Eu lembro muito em relação a isso, né, que eu falei assim, que os bens são de todos e tudo, que tem essa destinação universal, esse caráter universal da criação. Eu lembro de uma frase se eu não me engano, do Papa Leão XIII, em que ele fala que o comunismo é a igualdade. Aí ele fala, ele é a igualdade, mas é a igualdade na fome, na nudez e na miséria. Porque se você quiser pegar tudo e ser tudo de todos, acaba que tudo é de ninguém.
Então ninguém vai cuidar, ninguém vai prosperar aquilo, ninguém vai trabalhar aquilo, porque não é dele. Como é que você vai trabalhar uma terra que não é sua? Vai trabalhar uma terra de uma outra pessoa que não tem dono. Então ninguém vai trabalhar aquilo, ninguém vai prosperar aquilo, ninguém vai cuidar daquilo. Então, de certa forma, é de fato uma espécie de igualdade. Se você for levar, né, ideologicamente falando, né, na teoria, é de fato uma igualdade. Mas é igual o Papa disse, é uma igualdade na fome, na nudez e na miséria. Então, é bom que exista propriedade privada. Aí até fala aqui no próximo tópico, né? O direito à propriedade privada não anula a doação original da terra, ou seja, né, aos bens destinados à universalidade dos homens, ou ao conjunto da humanidade, pois os bens, embora privados, devem ser úteis a todos. Quando ele fala isso, ele fala o seguinte: por mais que os bens eles tenham uma propriedade privada e eles sejam de uso privado, eles são de uso privado, mas para o bem da humanidade, para o bem de todos. A gente vai ver lá mais para frente, é até condenado quando uma pessoa ela vai usar sua própria propriedade privada para em vez de fazer o bem para todos, ele fazer o mal para alguns. Isso não é permitido, isso não é lícito. Deus deu a criação, deu os bens para todos, para quê? Para a gente multiplicar os bens, para a gente trabalhar os bens e para que esses bens eles deem fruto não apenas para a gente, mas para todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela tem um dinheiro, tem um terreno, tem um galpão e ela decide montar uma fábrica. E ela compra as máquinas e tudo. Aquele bem que ela tem, aquela propriedade privada que ela tem, ao partir do momento que ela cria uma fábrica, ela emprega outras pessoas, ela paga um salário justo para aquelas pessoas. O que ela está fazendo? Ela está fazendo o bem de várias outras pessoas, porque ela está dando um emprego, ela está comprando de outras pessoas que estão vendendo, ela está vendendo para outras pessoas que estão precisando. Então, ela está fazendo aquela propriedade privada dela ter como que eu vou dizer? Mas assim, um proveito para toda a sociedade, entendeu? Para toda a sociedade não, mas para um grande número de pessoas, máximo de pessoas que ele pode atingir. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou advogado. E aí, lendo, né, essas questões, principalmente do sétimo mandamento, eu fui enxergando muitas teorias do direito, igual na nossa Constituição mesmo, no artigo 5º, prevê, né, o direito fundamental à propriedade. E logo abaixo fala, a propriedade ela tem que exercer a sua função social. Ou seja, eu não posso ter a propriedade só por conta própria, só por mim mesmo. Não. A propriedade, como ela tem uma destinação universal, ela é feita, e isso é até mesmo um aspecto da caridade, ela é feita justamente para que ela seja trabalhada para gerar frutos para toda a sociedade. Igual eu disse, a questão de uma pessoa que abre uma empresa. Mas, assim, a gente pode imaginar essa questão do proveito, né, que toda sociedade tem de um determinado bem, sim, de várias formas. É uma pessoa que pega a propriedade dele e doa para uma instituição de caridade, doa para a igreja. Isso é muito comum, a igreja receber doação de terreno, doação de bens, até mesmo de valores e tudo. A propriedade de um bem, dando continuidade, a propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios desta administração com outros, com seus parentes em primeiro lugar. Ou seja, a pessoa é dado à pessoa um determinado bem, né? Aí a gente lembra, né? Tudo provém de Deus, né? Dado à pessoa um determinado bem, a pessoa trabalha, conquista, ela ganha de herança ou alguma coisa assim. Essa pessoa ela se torna um administrador daquele bem, né? Como aquela parábola, né? Que o, o Senhor ele sai e deixa, né, os seus empregados, aí um multiplica as moedas, o outro vai lá, enterra os talentos, né? O homem ele é chamado a produzir, ele é chamado a trabalhar os bens que Deus deu a ele.
e trabalhando os bens, frutificar e repartir os benefícios daquela boa administração. Então, é justo uma pessoa que trabalha, que tem um salário, que ela compre uma casa, que ela compre uma casa confortável, que ela tenha um carro, que ela tenha um carro confortável. Isso é justo, não existe pecado nenhum nisso. A gente vai ver mais para frente, existe uma espécie de pecado se essa questão que a princípio é justa, ela se transformar em uma coisa injusta. Por exemplo, a pessoa busca os bens acima de tudo, acima de qualquer coisa, ela trapaceia, aí ela já passou da linha da justiça, aí já é um pecado. Mas assim, simplesmente a pessoa trabalhar, produzir e querer ter um bem, querer dar uma vida mais digna para a sua família, aqui até fala, né, os benefícios dessa administração com outros, com seus parentes em primeiro lugar, né, com a sua família e tudo. Então, tudo isso é justo. Outra coisa que o catecismo vai vir falar é do respeito às pessoas e aos bens. A partir do momento que ele fez essa diferenciação, né, entre os bens da humanidade e entre os bens, a propriedade privada, ele vai falando do respeito que deve haver diante do sétimo mandamento às pessoas e aos seus bens. Aí não é só bens, quando a gente fala assim, não furtar, a gente pensa que é só não roubar e tudo. Mas não, existe um caráter de pessoa também, de proteção da própria pessoa no sétimo mandamento. Porque o respeito à dignidade humana exige 3 virtudes. A primeira virtude é a virtude da temperança. Moderar o apego aos bens deste mundo, que é o que eu disse. Ter propriedade privada não é pecado, mas você tem que moderar este apego. Você também não, a gente não pode ser nem completamente apegado aos bens dessa terra e colocar eles acima de outras coisas, por exemplo, a busca das virtudes, a vida de oração, a família. Não, essas coisas elas são mais importantes que os bens materiais. Mas também não pode haver um desapego completo dos bens materiais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um pai de família que tem filhos, que tem esposa, e aí ele se torna completamente desapegado dos bens materiais e doa a casa, trabalha e pega o salário e doa todos para os pobres. Como é que ele vai sustentar a sua mulher e os seus filhos? Então, esse apego aos bens deste mundo, ele tem que ser moderado, porque eu não posso nem estar tão desapegado ao ponto de viver uma situação de miséria, mas eu também não posso viver um apego ao ponto de colocar os bens materiais acima de outras pessoas. Existem alguns exemplos, né, na igreja de pessoas que tiveram um grande desapego, né? Por exemplo, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, eram pessoas que eram muito desapegadas dos bens materiais e tudo. Todavia, são casos de santidade, assim, extraordinários. Nós que vivemos a vida ordinária, ainda mais nós que somos leigos e temos as nossas responsabilidades no trabalho, com a família e tudo, nós devemos buscar não um desapego completo da, dos bens materiais, mas buscar essa moderação no apego, essa temperança. Se eu não me engano, não sei se é São José Maria Escrivá, mas tem um santo que ele fala que o desapego, não sei se, não, é Santa Teresa d'Ávila, que ela fala que o apego, né, o desapego, ele não está no sentido de você ter ou de você não ter. Ela está no sentido de você estar ou não vinculado àquele bem. Entendeu? Ela fala assim, eu posso ter muita coisa, mas se dentro de todas aquelas coisas que eu tenho, eu entendo que aquilo ali nada se comparado a Cristo, nada daquilo me incomoda, nada daquilo me puxa, né? Que tira o meu foco de Cristo, então eu estou desapegado daquilo. A segunda virtude é a virtude da justiça, que é dar a cada um que lhe é devido. E aqui entra muito a questão do não furtar, né? Aquilo
determinado bem é da pessoa, então é justo que eu não tenha poder sobre aquilo. É justo que aquilo seja dado à pessoa, que é a legítima dona. Então, a justiça dar a cada um o que lhe é devido. E, por último, a solidariedade, que é o exemplo de Jesus, que rico se fez pobre por nós. Aí, essa solidariedade entra a questão da caridade, entra a questão da esmola, entra a questão da ajuda aos pobres, né? Porque, igual a gente viu em alguns slides passados, a propriedade privada, ela existe, ela é legítima, mas ela tem que ser trabalhada de forma a gerar um fruto para a sociedade, para as outras pessoas. A gente vai ver mais para frente, eu coloquei uma citação direta do catecismo, que ele fala que a pessoa, que a questão de dar esmola é como se fosse um motivo para a pessoa trabalhar. Assim, não, eu vou trabalhar, vou conquistar o meu dinheiro para eu poder contribuir, para eu poder ajudar os pobres. Então, assim, a questão da solidariedade, ela pressupõe uma propriedade privada. Não existe doação, não existe caridade, não existe solidariedade, se não existir a posse da pessoa sobre aquilo. Eu tenho, isso é meu, e eu vou dar solidariamente. Eu vou dar, vou ser caridoso com aquela outra pessoa. Dando continuidade, né, ao respeito aos bens dos outros, o sétimo mandamento, ele proíbe o roubo. O que é o roubo? O roubo é a usurpação do bem do outro contra a vontade razoável do proprietário. É quando acontece um assalto, um furto, tudo isso é considerado roubo. Por quê? A pessoa, ela é a legítima dona e ela é retirado esse bem da pessoa contra a vontade dela. Todavia, o sétimo mandamento, ele se destrincha também em outras proibições, porque também fere, né, o sétimo mandamento, mesmo sem ferir a lei civil. Isso é importante falar, porque esse aqui é o mandamento da igreja. A gente vai ver que muitos dos mandamentos da igreja, eles estão, de certa forma, por exemplo, o quinto mandamento, o sexto mandamento, alguns aspectos do sexto mandamento, o sétimo mandamento, o oitavo mandamento, eles são proibições vindas da igreja e tudo enquanto mandamento, mas também são proibições na ordem civil. Ou seja, existe lei regulamentando isso. Por exemplo, o oitavo mandamento, levantar falso testemunho. Levantar falso testemunho, existe o crime de calúnia. Então, se você levantar falso testemunho contra uma pessoa, imputando a pessoa um crime, você vai responder pelo crime de calúnia. Por exemplo, você roubou uma pessoa, então você vai responder pelo crime de roubo, pelo crime de furto, pelo crime de apropriação indébita. Então, assim, a lei civil, os mandamentos, eles são tão importantes assim, porque a própria lei, ela vem resguardando esses direitos e até mesmo gerando responsabilidades ainda nessa terra em relação a esses atos. Mas essas questões que eu vou descrever aqui, mesmo se elas não estiverem descritas na lei civil, mesmo que a lei civil vire e fale assim, não, isso aí pode fazer, para a igreja continua sendo proibido. Exemplo, um exemplo que eu poderia dar, né? Pecado contra o sexto mandamento. O estupro. O estupro é um pecado contra o sexto mandamento. E ele é criminalizado pela lei civil. O divórcio. O divórcio, ele é também um pecado contra o sexto mandamento, mas ele não é criminalizado. Ele é permitido pela lei civil. Então, mesmo que a lei permita esses atos, eles continuam sendo um ato violador do sétimo mandamento. Aí, quais que são esses atos? Reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos. A pessoa perdeu um objeto, você sabe que é da pessoa, aí você fica com o objeto para você, mesmo você sabendo quem que era o dono. Ou você pega alguma coisa emprestado, aí a igreja até coloca deliberadamente, ou seja, você pega emprestado com o intuito de não devolver. É diferente daquele livro que a gente pega emprestado e aí esquece de devolver, e aí vai passando tempo, aquele livro vai ficando com a gente, vai ficando com a gente, vai ficando com a gente. É uma coisa diferente, entendeu? Porque a princípio não existiu a deliberação.
Você não pegou aquele livro de fato para ficar com você. Mas a partir do momento que ele começa a ficar muito tempo e ele começa a fazer parte do seu patrimônio e começa a ser de fato um prejuízo para outra pessoa, não, aí você aí já de fato começa a ser uma questão que você precisa devolver o livro, que aí começa a ser um pecado contra a justiça. É justo que você, se você pegou emprestado, tem que devolver, né? Cometer fraude no comércio, que aí não é um roubo escancarado, mas de fato você cometeu uma fraude no comércio e causar um prejuízo a outra pessoa, é a mesma, materialmente, é a mesma coisa de um roubo. Você está tirando do patrimônio dele para colocar no seu, de uma forma fraudulenta, de uma forma que ele não concorda. Pagar salário injusto. Como eu disse, né? Um empregador, quando ele cria uma empresa e cria trabalho, ele está pegando aquela propriedade privada dele e está colocando a serviço das pessoas. E isso é muito bom. Isso é, de fato, para isso que existe a propriedade privada, para você administrando ela dar frutos. Todavia, quando a pessoa ela paga um salário injusto aos seus funcionários, ela está lesando aqueles funcionários. Da mesma forma que o funcionário que trabalha mal, ele está lesando o patrão, porque o patrão paga ele para ele trabalhar bem. Aí parece que uma coisa fica compensando a outra, né? Aí fulano paga mal, então eu vou trabalhar meia boca. Aí o patrão fala assim, fulano está trabalhando direito, também não vou pagar bem para ele. Mas, na verdade, tinha que ser o contrário, né? O patrão ele tinha que querer remunerar cada vez melhor o seu funcionário e o funcionário ele tinha que querer trabalhar cada vez melhor, porque cada um dentro da sua função ele tem que administrar e ele tem que multiplicar aquilo que foi dado a ele. A quem foi dado muito, multiplica muito. A quem foi dado pouco, multiplica-se pouco, mas deve se multiplicar também. Então, pagar um salário injusto, elevar os preços especulando sobre a ignorância e a miséria alheia. Por exemplo, né, hoje em dia, quem tem carro está sofrendo com a gasolina, né? A gasolina vai aumentando, aumentando, aumentando. E, assim, é muito engraçado, porque, assim, sempre quando tem um, uma notícia de que a gasolina vai aumentar, a gasolina ela aumenta, assim, de uma hora para outra. Aí, quando tem a notícia de que a gasolina abaixou, ela demora 2 semanas para abaixar de fato. Então, assim, de fato, é o quê? É uma especulação. Você vai elevando os preços, você vai brincando com os preços de forma a prejudicar as outras pessoas, a ser desonesto. Aí vem aqui também a questão da especulação, né? Que é a variação artificial da avaliação dos bens. Isso acontece muito no mercado de ações, né? Em que a pessoa vai e joga uma mentira, né? Por exemplo, joga uma mentira, aí as ações vão lá e caem muito, aí como o valor está barato, você vai e compra muitas ações. Ou então uma pessoa joga uma informação no mercado e as ações que eram tipo, R$ 2, elas foram para R$ 10, ou seja, multiplica 5 vezes o valor. Então, assim, até mesmo na própria lei civil, isso é regulamentado. As empresas elas têm que prestar informações sérias, informações verídicas, justamente para não ter essa variação artificial do valor das próprias empresas, de forma a colocar em erro as pessoas que vão investir. A pessoa trabalha, cria um certo patrimônio, um certo dinheiro, quer investir esse patrimônio, é justo e lícito que ela invista esse patrimônio, se ela quiser investir na bolsa de valores é lícito, mas não é lícito a pessoa enganar a outra falando que uma empresa está bem, que uma empresa vai dar lucro e tudo, a pessoa compra as ações daquela empresa, depois descobre que a empresa está quebrada, que a empresa não tem dinheiro, né? Então, assim, isso é de fato um pecado contra o sétimo mandamento. A corrupção é um pecado contra o sétimo mandamento. A apropriação ou uso de bens sociais de uma empresa. Então, aqueles bens que são da empresa, eles não são para uso pessoal. Eles são para uso do trabalho. Igual, por exemplo, a gente está lá na empresa e tudo, aí tem alguma coisa para a gente imprimir. Mas aí é uma coisa pessoal nossa, é uma coisa minha, não é uma coisa da empresa. Porque se for coisa da empresa, pode imprimir à vontade. À vontade também não, né? Mas assim, de acordo com a necessidade. Mas assim,
Se for uma coisa particular, eu não posso me apropriar de um bem que é da empresa para fazer uma coisa que é minha, entendeu? Igual, por exemplo, serviço público. Tem os carros da prefeitura. Então, eu não posso pegar um carro da prefeitura e sair andando com ele, estourando a gasolina, para resolver coisas privadas minhas. Não, as minhas coisas privadas eu resolvo com o meu patrimônio, eu resolvo com a minha impressora, eu resolvo com o meu papel, eu resolvo com o meu carro. As coisas que são da empresa, que são da prefeitura, dos órgãos públicos, aí sim, aí eu resolvo com os bens que eles me dão para resolver isso. Então, assim, isso aqui é como se fosse uma deturpação da condição do bem. É dado acesso à pessoa àqueles bens, por exemplo, numa empresa ou num órgão público, é dado acesso àqueles bens, por exemplo, a impressora e tudo, mas para quê? Para a pessoa usar aquilo em prol daquilo que ela está fazendo, do serviço que ela está desenvolvendo, não em prol dela mesma. Trabalhos mal feitos, da mesma forma que pagar um salário injusto é um pecado contra o sétimo mandamento, porque você está, de certa forma, sendo injusto e desonesto com o seu trabalhador. Você fazer um trabalho mal feito, você está sendo injusto com a pessoa que está te remunerando. Igual, por exemplo, isso acontece muito, né? Contrata uma pessoa, a pessoa fala assim, não, eu faço uma janela, faço uma mesa, eu faço uma construção por 10 mil reais. Beleza, aí acorda os 10 mil reais, você paga os 10 mil reais, então assim, ela tem que honrar aquele dinheiro que foi dado a ela e fazer um trabalho bem feito. Ela não pode fazer um trabalho mal feito, senão ela vai estar prejudicando a outra pessoa que já remunerou ela pelo trabalho. Fraude fiscal, sim, não pagar imposto, sonegar imposto, todas essas questões são de fato pecados contra o sétimo mandamento. Por quê? Porque, de fato, o Estado ele provém alguns serviços, o asfalto da rua, a iluminação pública, a segurança pública, saúde, educação, todas essas coisas são providas pelo Estado. Então, é justo que o Estado tenha um imposto, seja devido um imposto ao Estado, justamente para ele fazer frente a essas coisas. A gente aqui, a gente pode discutir, entendeu? Se a carga tributária está baixa, se a carga tributária está alta, se o imposto está sendo bem utilizado. Tudo isso é legítimo. É legítimo esse tipo de questionamento. É legítimo, por exemplo, você buscar a forma em que você vai pagar menos imposto. Todas essas questões são legítimas. Mas, por exemplo, você deixar de pagar o imposto já não é legítimo, porque é devido àquele valor ao Estado. E aí, continuando, né? Falsificação de cheque, gastos excessivos, o desperdício. O desperdício, ele é um pecado com o sétimo mandamento. Por quê? Você está desperdiçando aqueles bens, os bens que era para você usar e multiplicar, você está desperdiçando. E você está desperdiçando enquanto tem outras pessoas que estão necessitando daquele bem. Então, assim, o desperdício também é um pecado contra o sétimo mandamento. Todos esses outros pecados aqui, eles, de certa forma, dentro de uma questão de razoabilidade, de proporcionalidade, eles ferem o sétimo mandamento. É claro, assim, que a gente não pode comparar, por exemplo, uma fraude no comércio com um desperdício. Deixei sobrar um pouco de comida no prato. Sim, é claro que a gente tem que ter a prudência de pegar exatamente o tanto que a gente vai comer para não sobrar. Mas assim, sobrou, a gente não pode comparar um pecado desse, uma falta dessa, com um pecado, por exemplo, um roubo, ou uma fraude, ou uma corrupção, né? Que são pecados maiores, que têm uma abrangência maior e tudo. Dando continuidade aqui, uma coisa importante que o catecismo fala é em relação aos contratos. Porque todas essas questões patrimoniais e questões da vida civil, eles são resolvidos por meio de contratos. E aí, o catecismo fala, da mesma forma que as promessas devem ser mantidas, os contratos devem ser rigorosamente observados. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Então, é uma violação contra o sétimo mandamento você não cumprir o contrato.
que é igual, de certa forma, eu falei no último slide. O patrão que contrata o empregado por um salário injusto, o empregado que faz um trabalho mal feito. Então, assim, de certa forma, tem que haver uma boa-fé na contratação, tanto no contrato trabalhista, quanto nos contratos civis, quanto no contrato de compra e venda. Tudo tem que haver uma boa-fé. E o contrato tem que ser cumprido. Porque quando você não cumpre um contrato, você dá um prejuízo também na outra pessoa, né? E é, de fato, uma injustiça. Aí ele fala, os contratos estão sujeitos à justiça comutativa. A justiça comutativa obriga estritamente, exige salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas e o cumprimento das obrigações livremente contratadas. Vocês vão lembrar na aula passada, quando eu falava da questão do divórcio, que assim, uma vez que a pessoa, ela, no matrimônio, ela, ela, ela manifestou a sua vontade de contrair o matrimônio livremente, ela tem a obrigação de manter a palavra dela. Assim, se ela pediu o divórcio, se ela quiser se separar, vai ser um crime contra a própria palavra dela, além de ser um pecado e tudo, e ter todas as repercussões que a gente viu na aula passada, vai ser também um crime contra a própria palavra dela. Da mesma forma, é entendido o contrato. Uma vez que eu firmei um contrato, eu tenho que cumprir aquele contrato. Senão eu vou estar sendo infiel comigo mesmo. Não, eu vou estar sendo infiel com a palavra que eu dei, de que eu ia pagar tal coisa, de que eu ia fazer tal coisa. Então, os contratos, eles têm que ser cumpridos. Uma coisa que o catecismo dá muita ênfase é a questão da escravidão. O catecismo fala, o sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadoria. Nesse ponto aqui, um escravo, ele é considerado um patrimônio do dono, né, do escravo. E aí, você rebaixar o ser humano à condição de um bem, isso é um pecado gravíssimo contra o sétimo mandamento. Porque um ser humano, ele tem uma dignidade. E os bens, eles são dados por Deus justamente para garantir, para resguardar a dignidade do homem. Não para substituir a dignidade do homem. Então, assim, o pecado da escravidão é um pecado, assim, completamente condenado pela igreja. Respeito pela integridade da criação. Se por um lado o sétimo mandamento ele necessita de um respeito aos bens e à pessoa, ele também exige um respeito à integridade da criação. Por quê? O uso dos recursos naturais, né, os recursos minerais, vegetais, animais do universo, não pode ser separado do respeito às exigências morais. Por quê? Porque os bens que foram criados por Deus e foram dados aos homens, o homem ele não tem um poder absoluto sobre esses bens. Ele tem poder sobre esses bens para quê? Igual eu disse, para administrá-los e para multiplicá-los, não para destruí-los. Então, assim, é, portanto, legítimo servir dos animais para alimentação, para a confecção de vestes, podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos, lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar e salvaguardar as vidas. Essa é uma relação com os animais. Mas aqui também se aplica a questão com as plantas, com as florestas, com o meio ambiente, com as águas, a questão ambiental, a questão, né, da integridade da criação. Assim, a gente sabe que hoje em dia a grande parte das coisas que a gente utiliza e tudo acaba sendo, de certa forma, derivado de algum mineral, que foi extraído por meio de alguma mineradora, alguma coisa. Mas não é por conta dessa necessidade tudo que pode haver aquilo que aconteceu em Brumadinho, que foi um rompimento de uma barragem e a morte de 200 e tantas pessoas. Isso é um crime terrível. E além de ser um crime terrível, é também uma falta de respeito
a integridade da criação? De certa forma, você não usar a criação para proveito de toda a sociedade, mas você utilizar a criação para proveito próprio e gerando um dano, e um dano gravíssimo à comunidade, né? Aí aqui para baixo que ele vem falando, é contrário à dignidade humana, aí aqui especificamente em relação aos animais, eu até quis citar, que é uma coisa que está um pouco em pauta hoje em dia, né? É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Ou seja, a gente pode utilizar os animais para ajudar nos trabalhos, serem domesticados, até mesmo em experiências científicas, sim, claro que pode. Mas eles não podem, de forma nenhuma, sofrer e suas vidas serem desperdiçadas, ter uma matança de animais, alguma coisa assim. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria propriamente aliviar a miséria dos homens. Ou seja, o catecismo, ele coloca claramente que existe uma diferença entre os homens e os animais, de forma que os animais, eles são criação de Deus, eles podem ser utilizados para alimentação, para confecção de vestes, eles não podem ser maltratados, não podem ser mortos inutilmente, e tudo, mas existe uma diferença em dignidade. Então, se você coloca um animal na mesmo nível de dignidade do homem, você comete um pecado gravíssimo contra a criação. E aí, aí ele fala, né? É igualmente indigno gastar com os animais o que deve ser propriamente gasto com os homens, para aliviar as misérias dos homens. Hoje em dia, né? Eu até falei que era muito comum. Hoje em dia é muito comum, né? Assim, as pessoas passando fome e tudo, e outras pessoas tratando animais como se animais fossem pessoas, né? Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Tem até um caso de uma família em que eles tinham um cachorro, e aí e era um casal e eles não tinham filhos, eles tinham um cachorro. E eles tratavam esse cachorro como se fosse filho. E aí, eles tiveram um filho, e nasceu a criança. E aí, eles fizeram uma foto e colocaram lá, né? O cachorro, né? Promovido a irmão mais velho. Não, eles estão. Isso é, assim, uma coisa gravíssima contra a criação, porque de fato aquela criança, ela tem uma dignidade milhares de vezes maior do que a dignidade daquele cachorro. Não desmerecendo o cachorro, ou querendo fazer algum tipo de covardia ao cachorro, de forma nenhuma. Mas, assim, é claro que existe uma gigantesca diferença entre uma criança e um cachorro. E um cachorro, ele não pode ser irmão mais velho de uma criança. Ele não tem a mesma dignidade daquela criança. E aí, é mais ou menos isso, né? A questão da integridade da criação. Dando continuidade, aí, vocês vão ver na hora que vocês forem ler, que eu fiz aqui um recorte para a gente caber dentro do tempo. Tem alguns pontos que estão no catecismo que eu não toquei e tudo, mas são coisas também um pouco mais pontuais, que é a doutrina social da igreja, a questão de relação trabalho e economia, que são questões assim, bem mais específicas, e aí eu fiz a opção de pular mesmo. Mas quem quiser ir lá, verificar e tudo, até mesmo a questão, assim, quem gosta dessa área de economia é bom, né? Às vezes ler, mas, assim, eu não entendi que fosse muito necessário, né? A gente debater hoje. Por fim, a igreja fala do amor aos pobres, né? E aí a igreja, o catecismo, ele fala expressamente isso. Jesus reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Então, assim, é a inclinação da igreja, a inclinação que teve desde o início, né, da igreja pelos pobres, né? O amor aos pobres é um motivo para trabalhar, para ter o que dividir. O catecismo também fala isso. E assim, se você ama os pobres, você tem que trabalhar para quê? Para você ter dinheiro para dar esmola para eles, para você ter dinheiro para ajudar uma instituição de caridade, para você ter dinheiro para ajudar a igreja que faz um trabalho assim, um mega trabalho
de assistência com os pobres. Então, assim, às vezes a gente acha que floreia, né, e romantiza muito essa questão dos pobres e tudo, mas, assim, uma forma que a gente tem de ajudar os pobres é a gente trabalhando, ganhando o nosso dinheiro e o quê? E, de fato, conseguindo ajudar eles de alguma forma, né? Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, eu acho legal citar essa frase aqui de São Gregório Magno, que está lá no Catecismo, que ele fala, quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, ou seja, as coisas absolutamente necessárias, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhe devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça, e nem tanto um ato de caridade. Eu achei interessante citar essa frase de São Gregório Magno de centenas de anos atrás, né? Que, de fato, é uma frase que é muito usada hoje, né, pelos comunistas, né, e socialistas, que eles falam, não, assim, você não pode dar esmola, porque isso não é caridade, você tá contribuindo para as coisas continuarem do jeito que tá, assim, é uma questão de justiça social e tudo. De fato, São Gregório fala isso, né, na questão quando falta coisas indispensáveis para as pessoas. Isso, de fato, é um chamado para todos nós, para nós lutarmos enquanto pessoas, né, enquanto cidadãos, por uma questão de justiça social. Porque, assim, de fato, existe uma desigualdade social muito grande no nosso país. Existem pessoas que têm muito e existem pessoas que não têm nada. E aí, não sei exatamente como que a gente pode fazer isso, e tudo também não é meu papel aqui expor alguma coisa, sugerir alguma coisa, mas assim, a gente tem que ter na nossa mente, enquanto católicos, que viver em uma sociedade da mesma forma, quando eu falava do pudor, que o pudor ele tem um caráter social e a gente tem que buscar viver em uma sociedade que seja mais modesta, que seja mais pura, que seja mais casta, é como se fosse um transbordar da nossa virtude para a sociedade. A gente também tem, quando a gente também tem que buscar viver em uma sociedade que seja uma sociedade justa, que seja uma sociedade em que não tenha pessoas que faltem as coisas indispensáveis. Não é uma sociedade que seja todo mundo rico. Isso nunca vai existir, né? Mas, assim, pessoas passando fome, pessoas morando na rua, são situações, assim, extremas em que nós, enquanto cidadãos, nós não podemos simplesmente ignorar, né? E aí, voltando um pouco, né? A igreja agora cita as obras de misericórdia, né? Obras de misericórdia espiritual, que é instruir, aconselhar, consolar, confortar, perdoar, suportar com paciência. Eu tenho um sexto mandamento aqui, eu acho que isso aqui ficou do outro slide. Mas, assim, são as obras de misericórdia espiritual. E aí vem as obras de misericórdia corporal, que é dar de comer a quem tem fome, que é aquilo que eu disse. Pessoas passando fome, assim, isso não pode ser visto com naturalidade por um cristão. Isso não deve ser visto. É claro que a gente não pode ser uma espécie de Robin Hood. Não, então vamos roubar dos ricos para dar aos pobres. Não. Roubar dos ricos, o fato de eles serem ricos não quer dizer que eles podem ser roubados. Isso também é um pecado contra o sétimo mandamento. Mas faz parte da nossa espiritualidade dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos e dar esmola aos pobres. Então, assim, são coisas, são obras de misericórdia que a gente tem que colocar dentro do nosso dia a dia e tudo, e não apenas na questão ali prática, mas na questão, assim, de rezar por um país melhor, por uma economia que dê certo, que as pessoas possam sair da situação de miséria e tudo, né? Aí, agora, finalizamos, né, o sétimo mandamento, vamos finalizar aqui com a oração final, e aí eu abro para as perguntas.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste estudo. Peço-te ajuda para pôr em prática, para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.